A Red Bull e seu campeão Max Verstappen desfecharam uma série de críticas aos planos do carro de 2026. Ao mesmo tempo em que se prepara para construir seu primeiro motor de Fórmula 1 com a Ford, a Red Bull pede ação urgente antes que as regras da nova geração de carros sejam finalizadas. Mas Verstappen e Christian Horner têm como objetivo a qualidade do espetáculo da Fórmula 1 ou, como aponta sua arquirrival Mercedes, têm interesses ocultos. As regras de motor da Fórmula 1 para 2026 foram finalizadas em agosto do ano passado. Por elas, a categoria se compromete a dividir pela metade a contribuição do motor a combustão e do motor elétrico para a potência total, abandonando o MGU-H e aumentando a capacidade do MGU-K. As regras de chassi ainda estão sendo definidas, mas a intenção é deixar os carros o mais leve possível, adotar sistemas ativos para que reduzam automaticamente a inclinação das asas nas retas e, se possível, eliminar o DRS. As regras de motor levaram a Audi a se inscrever na Fórmula 1 com uma equipe oficial pela primeira vez, a Ford a se associar à Red Bull e a Honda a se comprometer com um novo projeto com a Aston Martin. Quando a associação da Ford com a Red Bull Powertrains foi anunciada, a montadora americana citou o uso dessa tecnologia como bom argumento na comercialização de seus veículos elétricos. Apesar disso, na semana passada, Horner criticou publicamente essa divisão de 50% entre as potências geradas pelo motor a combustão e pela unidade elétrica e também as regras de chassi. Vamos chegar já aos detalhes das reclamações dele e de Verstappen na Áustria. A Red Bull quer menos potência elétrica nos motores de 2026. Horner afirma que uma diminuição de 5% a 10% poderia ter um efeito significativo. Horner advoga tudo isso a despeito do que já foi acordado há tempo e do fato de ter sido isso que atraiu as montadoras para 2026. Ele argumenta que as regras já não são o que era pretendido inicialmente e que é normal mudar detalhes quando se aperfeiçoa um novo conjunto de regras. Horner sugeriu que a FIA está definindo as novas regras isoladamente e que algumas equipes concordam com ele. Comenta-se que Horner tem insistido com essas ideias nas reuniões da comissão da Fórmula 1, mas está sozinho nisso. Nossas fontes acham que é totalmente improvável a Fórmula 1 e a FIA ratificarem uma mudança tão fundamental nas regras como seria essa redução da potência elétrica. O representante oficial da equipe Sauber, Alessandro Alunni Bravi, descartou a sugestão de Horner em nome da Audi, que vai ter o controle total da Sauber em 2026. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, que não é fã de Horner por causa da rivalidade tóxica com a Red Bull, diz que agora que as montadoras já estão inscritas, a chance da Fórmula 1 mudar as regras é zero. Wolff não nega que as regras de 2026 impõem um desafio, mas afirma que vão chegar lá em pouco tempo. Mas o que incomoda a Red Bull e a faz pedir que a Fórmula 1 e a FIA ajam urgentemente? Horner afirma que a categoria corre o risco de criar um carro que seja um monstro, que vai exigir demais do chassi para compensar problemas que, segundo ele, serão causados pela divisão de potência elétrica e do motor a combustão. Ele diz que a bateria será enorme e os acessórios necessários para refrigerá-la serão muito pesados. Ele também acredita que a adoção de um complexo sistema aerodinâmico ativo para compensar o peso e o arrasto de um carro tão volumoso vai impossibilitar o uso do vácuo. Horner adverte que o motor a combustão pode se tornar um recarregador da bateria. Ele chega a dizer que isso pode levar os pilotos a reduzirem marchas nas retas para recarregar as baterias. Após sua vitória na Áustria, Verstappen fez eco às queixas de Horner. Ele diz que as simulações feitas pela Red Bull indicam resultados terríveis e que em Monza, uma das pistas que mais requerem potência, reduzir marchas em velocidade máxima a 400 ou 500 metros antes do fim da reta vai melhorar o tempo de volta. Verstappen afirmou que a Fórmula 1 precisa encarar isso seriamente antes que seja tarde. Está claro que Verstappen teme que os motores voltem a se tornar um fator decisivo. Verstappen concorda que as ultrapassagens se tornarão mais difíceis e acrescenta uma preocupação com a aerodinâmica. Ele teme que a mudança automática da inclinação das asas nas curvas e retas reduza o controle dos pilotos e os impeça de obter exatamente o que quiserem, quando e onde quiserem. Essencialmente, Verstappen quer um carro mais simples, mais leve e quer também que a Fórmula 1 não seja tão dependente de uma guerra de motores. Não é surpresa, ele não é fã dos pesados carros atuais e só recentemente a equipe Red Bull passou a conseguir bons resultados com as regras que estão em voga. A impressão óbvia é que o primeiro motor da Red Bull não está indo bem.
A Red Bull construiu uma divisão de motores para criar sua primeira unidade motriz e trouxe a Ford como parceira. O papel da Ford é fornecer assistência na área de recuperação de energia, já que a Red Bull é mais focada no motor a combustão. Wolff disse que sempre se tem que questionar a motivação real de comentários como os de Horner. E não é surpresa que a Mercedes ache que a Red Bull só queira ajudar a si mesma. Também não surpreende que Horner afirme que Wolff só pensa em sua equipe, enquanto o interesse dele, Horner, é mais o de ajudar o esporte do que obter ganhos pessoais. Ele diz que toda a Fórmula 1 terá falhado se não garantir que o pacote de 2026 seja tão bom quanto pode ser. Mas no paddock não parece haver uma preocupação tão grande quanto a da Red Bull. Isso é o que dizem algumas figuras de destaque, mas elas admitem que uma parte das regras de 2026 é realmente problemática e que as regras de motor e chassi foram criadas de forma independente e que agora devem ser aperfeiçoadas em conjunto. Wolff reconheceu que vai ser difícil acertar as melhores regras de chassi e gerenciar a bateria durante uma volta completa. E admite que se o motor de 2026 for colocado em um carro atual, a energia elétrica vai acabar nas retas longas e o carro vai perder velocidade. Mas como Wolff diz, um carro nessas condições será pesado como um protótipo e grande como um elefante. Essa afirmação dá a impressão de que à medida que as regras de chassi sejam aprimoradas e se intensifique seu desenvolvimento, o panorama de 2026 vai melhorar muito. Wolff estava se divertindo com as preocupações levantadas por Horner. Quando se colocou essa hipótese para ele, Wolff perguntou se alguém realmente acha que a Fórmula 1 não é capaz de criar soluções para um problema desses. As regras de chassi ainda não estão sacramentadas, ainda há margem para refiná-las. Além disso, as equipes e os fabricantes ainda têm 2 anos para aperfeiçoar seus carros. Mas se a Red Bull de fato precisa de mudanças fundamentais nas regras, não vai ser com críticas que ela vai conseguir. O que você acha? A Red Bull está realmente preocupada com o futuro da Fórmula 1 e os dirigentes devem levá-la a sério? Ou a Mercedes está certa e isso é apenas um véu com que a Red Bull está tentando esconder eventuais problemas com seu motor para 2026? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser rever como anda o desenvolvimento do projeto de motor 2026 da Red Bull, acesse o vídeo sobre o plano de Powertrains e da volta da Ford à Fórmula 1.